me entregar totalmente no meu quarto, sabe, orar mesmo, buscar mesmo. E o Senhor me pegou com isso. Porque há uma palavra em Eclesiastes 3 que muitos conhecem, amém? Que há um tempo determinado para todas as... Tem certeza? Tem certeza? Vamos lá. Você precisa entender o que a palavra diz. Muitas das vezes a gente ouve alguém falar e a gente acredita naquilo. E a gente não para ler o que de fato a palavra nos fala. Existe uma verdade nela. Amém? Então, pessoal do mídia, se puder colocar Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada debaixo do céu. É coisa? É coisa? É o que? Propósito. Então, o que Deus ministrou, falou, pastor Fábio, não é o tempo. O problema não é o tempo das pessoas. O problema é o propósito. É o propósito. Não é uma questão de tempo, é uma questão de propósito. E às vezes a gente escuta essa palavra e acha, um tempo para todas as coisas. Uma hora eu vou para a igreja, vou me consertar, né? Uma hora eu vou participar da célula, um dia, né, será, eu vou para o encontro com Deus, né? A pessoa fica enchendo tanto saco. Não, há um tempo para todas as coisas. Vem para a igreja, irmão, não, tem um tempo para todas as coisas. Cara, não é isso. E aí você acha, né, tipo, a pessoa, não, você precisa ir para o encontro com Deus, você precisa ir para o encontro com Deus. E eu falo, não, há um tempo para todas as coisas. Mas olha o que a palavra fala. Para tudo há quantas? Quantas? Uma ocasião. Então não tem tempo para todas as coisas. Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade. E de mudar de vida hoje. Deus, Ele quer mudar o seu propósito. Deus, Ele quer mudar a sua visão. Porque é isso que Ele quer fazer. Desculpa se você veio para a igreja querer uma vida melhor, querer um carro, querer uma casa, alguma coisa assim. Deus não muda a circunstância. Deus muda pessoas para mudar circunstâncias. E você precisa entender isso. Então, olha o que está escrito. Para tudo há uma ocasião. Encontro com Deus, pode colocar aí, por favor. Encontro com Deus. Algo que mudou. Mudou o quê? O nosso propósito. Quando a gente foi para o encontro com Deus, os nossos propósitos mudaram. E qual é o tema? Hoje. É hoje. Não é para amanhã, não é depois, não é hoje. Hoje você precisa procurar o Wagner, a Samantha ou qualquer um dos líderes e falar, eu preciso me inscrever para o encontro com Deus, porque eu não quero mais viver a vida que eu vivia antes, eu quero uma transformação. Então, é hoje, há uma ocasião, esse é o último encontro com Deus desse ano, não vai ter outro. Vai ser sua última oportunidade de mudar de vida, de mudar a sua história. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Quer provar? Quem quer provar? Então você vai ter que ir. Tem que ir. Amém? Volta lá. Então, para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Voltando. Deus me falou que o problema não era o tempo, mas sim o propósito. Uma pessoa que diz que não tem tempo para Deus, é porque ela não tem propósito. Qualquer coisa que você for falar, vamos fazer tal coisa, não tenho tempo. Não é que ela não tem tempo, o propósito dela não é aquilo. O propósito dela é outra coisa. Nós precisamos entender
o nosso real propósito aqui na terra. Amém? Quem quer entender isso? Aleluia. Coloca para mim Provérbios 19. Aleluia. Provérbios 19, 21. Olha o que está escrito. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o... Você que leu aí. Dá um glória a Deus, irmãos. Muitos são os planos do homem, mas o que prevalece? O propósito do Senhor. O propósito do Senhor para a sua vida sempre prevalecerá, queira você ou não. Você acha que você está aqui por um acaso? Você acha que alguém te convidou por um acaso? É propósito de Deus você estar aqui. Deus te trouxe aqui por causa de um propósito. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? Então muitos são os planos do homem, do coração do homem. E quantas pessoas planejaram 2020? Não, eu vou fazer isso, eu vou terminar minha faculdade, eu vou fazer o vestibular, eu vou entrar na escola que eu queria, eu vou entrar no emprego dos sonhos, eu vou fazer aquela viagem. E Deus te trouxe você aqui, para o melhor lugar do mundo. E você precisa entender isso. Que o propósito do Senhor sempre será maior do que os nossos sentimentos, do que os nossos pensamentos. O propósito do Senhor, ele é muito maior. E a gente precisa entender isso e querer viver esse propósito. Porque quando você está no mundo, você quer viver as suas vontades, o seu eu, a sua forma de pensar. Só que quando você tem um encontro com Deus, você entende o propósito. Porque você precisa ter um propósito nessa vida. Você não pode mais andar no mundo afora sem expectativa nenhuma, sem saber para onde você vai, qual caminho você deve andar, sabe? Como até esqueci o atribulado lá. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? O hino, né? Eu esqueci onde fica, no hino. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. As pessoas começam a viver sem propósito, sem saber o que elas estão fazendo aqui na terra. E a gente precisa entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E por que você precisa de um propósito? Porque uma pessoa sem propósito, na primeira luta ela desiste. Ela para. Ela não consegue continuar. Por quê? Porque ela não tem propósito. Porque se ela tem propósito, ela tem tempo. Lembra? Há um tempo determinado para cada propósito. Se você tem propósito, você vai ter tempo para aquilo. Então é tudo uma questão de propósito. Falar, não tenho tempo para isso, é que o propósito seu não é isso. Porque se uma pessoa chegar e se dedicar, não, eu preciso comprar um carro. Ela vai trabalhar dia e noite, noite e dia. Por quê? Porque o propósito dela é comprar um carro. Então ela gasta o tempo dela por causa do propósito. Entende? Então tudo depende do seu propósito. Qual o seu propósito de vir aqui na casa de Deus? Então a gente precisa viver. Porque o que prevalece, irmãos, não é os meus planos. Não é os meus planos, mas sim o propósito de Deus. Quem quer viver o propósito de Deus? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você precisa de um propósito. Porque uma pessoa que tem propósito, ela tem um alvo. Ela tem um objetivo. E o propósito, ele só vem
através de uma coisa que nasce. Às vezes você acha que nasceu no seu coração, mas você vai entender. O propósito só vem por causa de uma coisa. Quem quer saber? E essa coisa se chama sonho. Não coloca o tema ainda aí. Segura aí. Porque existe um sonho e eu preciso realizá-lo. E por causa desse sonho, esse sonho me torna o meu propósito. E aí, se eu tenho um propósito, eu tenho tempo para realizar o meu sonho. Qual é o seu sonho? Teve um homem que teve um sonho. Gênesis 37, verso de número 5. Certa vez, José, diga José, teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. Olha só. José, quem conhece a história de José? Muitos conhecem a história de José, amém? José era conhecido como o sonhador, porque ele sonhava, né? Deus colocou nele um sonho. E ele teve um sonho. E o que ele fez? Contou aos seus. E quantas pessoas já ouviu falar? Você que já sabe da história de José, já escutou ministrações, pregações que falam: meu, você não pode contar os seus sonhos para qualquer um. Quem já? Um monte de gente. Toda vez que eu ouço uma ministração dessa, falando a respeito de José, o sonhador, aquele que tinha um sonho, né? E ele começou a contar para os irmãos, como contou para todo mundo, não estava nem aí. Ele contou aquele sonho. E aí as pessoas falam: meu, você não pode contar os seus sonhos, os seus planos para as pessoas, porque senão tudo vai dar errado, tudo vai, sabe, não vai acontecer, as pessoas vão ter inveja de você. Mas como que José, se José ouvisse esse conselho? José era um sonhador e ele decidiu contar os sonhos para os seus irmãos. Por quê? Porque o sonho de José, os irmãos faziam parte do sonho de José. E ele queria compartilhar aquilo com ele. Ele queria compartilhar o propósito que Deus tinha dado para ele, através do sonho. E ele contou. E aí o que acontece? Os irmãos passam, né? A palavra fala, passaram a odiá-lo ainda mais. Os caras já não gostavam dele. Então passou a odiar ainda mais. Pensa que você tem seu irmão lá, aquele irmãozão lá. E aí você contou os seus planos, você contou os seus sonhos, ele passou a te odiar ainda mais. Meu Deus. E as pessoas falam para você não contar. Só que se José não contasse esse sonho, o processo de Deus na vida dele não ia acontecer. Tem gente que sonha as coisas grandes, mas não quer passar o processo do sonho. Porque para o sonho se realizar, José precisou pagar o preço. E um preço da verdade. Ele contou o sonho para os irmãos. E os irmãos passaram a odiar cada vez mais. Então a gente precisa esquecer isso, cara. Se Deus te entregou um sonho, se Deus colocou você em um sonho, conte para todo mundo. Conta mesmo. Tenha nem aí, mano. Fala, vou contar tudo. Porque olha o que acontece. Gênesis, no 37, no verso 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. As pessoas vão olhar para mim e para você
para cada líder daqui da CAF. Fala, já vem o sonhador, o pastor Alexandre, sonhador. Diz ele que vai para um galpão lá na Raposa. Diz ele que vai para as nações. Diz a igreja CAF que esse lugar é muito pequeno, que tem que ter uma CAF em cada estado do país. Lá vem o sonhador. Irmãos, você precisa sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele quer te entregar um sonho. E Ele não é somente o seu sonho. É um sonho que conversa diretamente com os céus. Porque José teve que passar por esse processo das pessoas não acreditarem nele por causa do sonho que ele tinha. E as pessoas que não acreditavam nele não eram pessoas distantes, não eram pessoas, sabe, que ele não conhecia, eram seus próprios irmãos. A CAF tem o ID, e o ID, para quem conhece o ID, isso aqui é fichinha. Uma das coisas que nós vivemos no ID é a traição. José foi traído pelos irmãos, era sangue do sangue. E a traição, e é engraçado, as pessoas, não, eu nunca imaginei que aquela pessoa ia me trair. Quem vai te trair, irmãos? Quem são as pessoas que podem te trair, que você acha que é uma traição? São justamente as pessoas que estão próximas de você. Um desconhecido não pode te trair, não é verdade? Então, não sei, que as pessoas às vezes têm uma ideia, nossa, não imaginava. Cara, se a traição chegar um dia na sua vida, vai ser de alguém próximo. Mas não tem problema. Faz parte do processo. Faz parte do sonho. Diga, faz parte do sonho. Você quer realizar esse sonho? Então faça parte dele. Porque não importa onde José estava, qual era a circunstância onde José estava. José primeiro foi jogado em um poço. Depois os irmãos dele decidiram pegar ele e vender José para um pessoal que estava passando lá na rua. Aí, ó, vende para qualquer um aí mesmo. O pessoal comprou José, levou até o Egito, né? E aí Potifar foi lá e comprou ele como escravo. Olha onde que o sonho de José tinha levado ele. Às vezes, Deus te leva para alguns lugares que você não entende que isso faz parte do sonho que Ele tem para a sua vida. E você precisa entender isso. Todo mundo quer realizar sonho, não é verdade? Só que ninguém quer passar pelo processo do sonho. Aí complica. Como que você quer? Ah, não vou contar para ninguém meu sonho. Então você nunca vai realizar ele. Simples assim. Quer realizar? Viva o processo dele. Não importa. Porque uma pessoa que tem um sonho, ela tem um propósito. E uma pessoa que tem propósito, não importa a circunstância, não importa a situação, ela sempre continua, ela não para, porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela tem um sonho e ela precisa realizá-lo. Então a pessoa que tem um sonho, não importa. Potifar, José é vendido e está na casa de Potifar como um escravo. Mas José era um escravo? Não, José era um sonhador. Porque não importava onde ele estava, ele dava o melhor. O melhor. E o Potifar deixou a casa, falou, tua chave aqui é sua. Você pode tomar conta de tudo. Tudo é você que manda. Depois de mim é você. Por quê? Porque um sonhador, ele sempre vai dar o melhor. O sonhador, ele não vai fazer as coisas de qualquer jeito. E não importa onde ele esteja, ele sempre vai dar o melhor. Então José, ele dá o melhor naquela situação. E por que José, todos os lugares que ele foi, Deus era com ele. Deus era com José. E a palavra do Senhor fala, depois que ele estava lá na casa de Potifar, ele é traído, a esposa de Potifar arma uma situação lá
para querer difamar ele, caluniar ele, né? Falando que é uma seita, né? Falando que é uma balada, que é um povo tudo doido. Nunca vi igreja desse jeito. Então aquela mulher começou a difamar José. E José ligou. Você não pode ligar, irmão, porque as pessoas estão falando da nossa igreja, irmãos. A nossa igreja, ela é minha, não é do pastor. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. E eu tenho que cuidar dela, eu tenho que preservar ela, tenho que prezar por ela. E não importa, deixa falar, irmãos. Deixa falar, não importa. E José foi lançado na prisão injustamente, porque a mulher de Potifar arma uma situação dizendo que ele, né, abusou dela, só que era uma mentira. Porque a mulher estava, né, doida para ficar com José, mas José falou, não posso. E ele fala, na palavra fala, eu não posso pecar contra o meu Deus. Não era nem contra o senhor dele, que era o Potifar. Era contra Deus. Porque ele mesmo longe, ele mesmo em uma situação, sabe, ninguém conhecia José. José estava em outro país, de uma outra nacionalidade, mas a personalidade dele não mudou. Ele não deixou de seguir os princípios do Senhor na vida dele. Por quê? Porque ele era um sonhador. Ele sabia dos sonhos que Deus tinha para ele. Então ele suportou tudo isso. Foi lançado na prisão. Chegando lá na prisão, ele tinha de tudo para reclamar. Mas ele começou a cuidar dos prisioneiros, ajudar o carcereiro, fazer o melhor. Porque o sonhador sempre vai fazer o melhor. Não importa se ele está na casa do Potifar, que era um governador, né, que era o chefe do exército, ou se ele está dentro da cadeia. Não importa a circunstância de um sonhador, ele sempre vai fazer o melhor onde ele está. Porque ele entendeu que Deus não muda a circunstância, Deus muda pessoas para mudar a circunstância. Então, José foi lançado na prisão injustamente, sofreu lá um tempão. Só que a palavra do Senhor sempre falava assim, depois de cada processo que José passava, a palavra conclui, e o Senhor estava com ele. E o Senhor era com José. O Senhor estava com José. O Senhor sempre estava com José. Em todas as situações, desde o poço até na casa de Potifar, na prisão. Sabe por quê? Porque ele amava o propósito do Senhor. Ele amava os sonhos do Senhor. Em Romanos, não precisa colocar, só quando eu falar. Romanos 8, 28. Tem uma palavra que o pessoal sempre fala. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Amém? É mesmo? Você leu lá direito? Tem certeza? Essa é a primeira parte do versículo, pode colocar lá. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para bem daquele que o amam, daqueles que foram chamados. Quem foi chamado aqui? De acordo com o seu? Há um propósito, irmãos. As coisas vão começar a dar certo na sua vida quando você começar a amar as coisas do Senhor segundo o propósito dEle na sua vida. Não é o seu propósito, né? Às vezes as pessoas vão, não, mas eu amo a Deus, então vou fazer certa coisa, alguma coisa que está dentro do meu coração, não é vontade de Deus, mas é aquilo que eu quero realizar. E fala, não, Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é isso, irmãos. A gente precisa entender e ler a palavra corretamente. A gente pega trechinhos
da palavra e quer viver ela, sem saber o restante. Uma vez eu aprendi, imagine você vai na casa de um amigo seu e ele te chama para assistir uma série, um seriado, sei lá, algum programa lá, um seriado que tem 10 temporadas e cada temporada tem 20 episódios. E aí ele te chama para assistir a terceira temporada e ele coloca a parte final desse episódio. O que você vai entender? E por que você quer entender a palavra de Deus só lendo a primeira parte? Se não dá para dar aleluia, diga aleluia. A gente precisa entender, irmãos, e ler a palavra corretamente. A gente às vezes pega trechinhos ali da palavra e quer aplicar nas nossas vidas, e a gente acaba nos frustrando porque aquilo não tem nada a ver, porque você pegou aquilo que convia a você, né? Aquilo que te convém. Então, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí você para, o resto você apaga, esquece. Isso não precisa. Não, eu amo a Deus, então tudo vai dar certo para mim. Não dá para a gente querer viver os nossos sonhos, porque muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então Deus chamou aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a gente precisa entender qual é o propósito. E o propósito, como eu te falei, vem através de um sonho. E esse sonho não é o meu. Pode colocar o tema. É o sonho do Pai. Aplauda o Senhor. É o sonho do Pai. Não é o seu sonho. Eu sinto lhe dizer, aqui não é o lugar de realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Aqui é um lugar sério que realiza o sonho do Pai. É Ele que importa. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Porque José era um sonhador. José sonhou, ele teve um sonho. E esse sonho não era o sonho dele, mas foi Deus que colocou esse sonho sobre a vida dele. Porque ele viu naquele sonho que os irmãos dele todos, né, se prostravam diante dele e adoraram. E ele se colocava em uma posição, sabe, mais alta entre os irmãos. Esse foi o sonho que José contou para os irmãos. E ele, como assim você vai reinar sobre as nossas vidas? De jeito nenhum. Quem é você? Quem você acha que vai achar que vai reinar sobre as nossas vidas? E José não somente teve um sonho, mas ele teve outro sonho, que o pai dele fazia parte dele, e o pai e a mãe dele também se reclinavam diante de José, e ele estava em uma posição maior. Eles não entendiam qual era o sonho para eles. E aí depois de muita fome, José estava lá na prisão, teve uma situação onde ele revela o sonho do copeiro, né? E o copeiro volta ao palácio, volta a servir a Faraó. E aí depois ele chega e fala pro copeiro: meu, lembra de mim, eu te ajudei aqui nesse momento difícil que você estava na prisão, então lembra de mim. Passou 3 dias, o cara esqueceu de José. Pensa, o cara ajuda você a sair de uma situação terrível. O cara te ajuda. E ele falou: meu, lembra de mim, cara, quando você estiver lá diante de Faraó. E aí o cara esquece. Simplesmente esqueceu. Será que é a amnésia que ele teve ali? Eu acho que não. Porque José estava doido
queria pular esse processo que ele estava passando. Mas Deus falou: não é o momento. Não é o momento de você sair da prisão. Fica aí mais um tempo, que você precisa passar por esse processo. E aí, passados 2 anos, o copeiro que sofria de amnésia foi curado. E lembrou de José, quando o faraó teve um sonho, né? O faraó teve um sonho, queria que alguém interpretasse aquele sonho, e ninguém poderia interpretá-lo. E aí o copeiro é curado da amnésia e lembra de José. E aí José é chamado para interpretar os sonhos do faraó. E aí o faraó conta aquele sonho para ele, né? 7 espigas gordas, né, fartas, e 7 espigas sem nada. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí José interpreta aquele sonho. São 7 anos de bonança e 7 anos que não haverá nada na terra. E o que é mais engraçado é que Faraó chama alguém para interpretar o sonho. E o que José faz? Ele não só interpreta o sonho, mas ele dá solução para aquele problema. Um sonhador, irmãos, ele não só faz aquilo que pede para ele. Ele só não vem dar resposta para o problema, dar um jeito para um problema. Ele vai dar a solução para aquele problema. Sabe? Às vezes as pessoas, seu líder te manda fazer alguma coisa, você só faz aquilo ali. Só chama uma pessoa para a célula, né? Que ela acha que não, uma só tá bom. As pessoas se limitam a algumas coisas. Por quê? Porque ela não sonha aquilo que você sonha. E nós precisamos sonhar, não os nossos sonhos, mas o sonho de Deus. E aí acontece toda essa reviravolta na vida de José. Estou tentando resumir aqui. Para quê? Para que depois de tudo isso aconteceu, José se tornou governador, né? José se torna governador do Egito. Ele se torna a pessoa mais importante do Egito. Ele se torna esse grande líder. Mas será que o sonho dele era para ser isso? Um governador? Quem acha que o sonho de José era ser um governador? Pode levantar a mão, não tem problema. Eu pensava assim. Pode levantar. O objetivo do sonho de José era tornar ele governador. Quem nunca já pensou isso? Eu já pensei, então acho que foi o único que pensei assim. Que o objetivo do sonho era tornar ele governador, né? E por isso que ele tinha aquele sonho. Deus queria tornar ele grande. Deus queria, exaltar ele. Deus queria fazer tudo isso para, abençoar a vida de José, se tornando governador, uma pessoa mais importante do Egito. Só que, lendo a palavra, eu entendi qual era o objetivo do sonho. E eu entendi que o sonho não era o sonho de José, era o sonho do pai. Coloca lá, Gênesis 45, 5. E aí ele fala: agora não se aflijam, nem recriminem por terem me vendido para cá. E você precisa entender o sonho de Deus. O sonho de Deus não é te tornar uma pessoa grande, um grande líder, uma pessoa que vai aparecer, nossa, olha, pastor fulano de tal, líder tal. O sonho de Deus não era tornar ele governador, pois foi para salvar,
Deus não quer te fazer pessoa grande, Deus não quer exaltar o homem, Deus ele quer pessoas dispostas para salvar vidas. É vidas que importa. Esse é o sonho do Pai. São as vidas. Não é te tornar grande, não é te tornar famosinho, não é nada disso. É salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Um sonhador sempre vai estar adiante dos outros, porque as pessoas não vão entender o sonho, porque não é o seu sonho, é sonho de Deus, e Deus está muito acima, muito além do que nós pensamos ou sentimos. E o propósito do Senhor não foi tornar José um governador, mas sim para salvar vidas. Ele entendeu o sonho de Deus, ele entendeu o sonho do Pai. E no verso 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Foi para salvar vidas, irmãos. Foi para salvar vidas. Pastor Alexandre, esse é o sonho que Deus tem para a sua vida. Não é tornar a CAF grande, não é tornar a CAF conhecida, não é tornar a CAF para governar, mas o sonho de Deus para a CAF é para salvar vidas. Esse é o sonho, esse é o sonho de Deus, esse é o sonho para a CAF, salvar vidas. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem, e devemos nos posicionar como filhos, o filho que faz a vontade do Pai. Às vezes a gente quer ser grande, você sabe, estar em um lugar maior, estar em um lugar melhor, mas se o objetivo não for para salvar vidas, Deus não vai fazer, Deus não vai te levar, Deus não vai te dar uma célula grande, se o objetivo não for para salvar vidas, mas sim para se aparecer. Deus não faz isso. Deus não está preocupado com a sua fama, Deus não está preocupado com o seu ego, Deus está preocupado com as vidas que estão se perdendo lá fora. Ele está preocupado com isso. José realizou o sonho de Deus, e a consequência desse sonho está no verso seguinte. Coloca lá no verso 8, isso. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Por isso você precisa contar o seu sonho para quem, não importa quem for, porque Deus está esperando a sua atitude para Ele usar alguém que talvez para você vai ser maldição, mas não, Ele faz parte do seu sonho. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Mas o que veio primeiro? Foram as vidas. Entende? Deus vai realizar o seu sonho quando as vidas lá fora for a prioridade. Quando você salvar vidas, aí o resto é consequência. José se tornou governador por consequência, porque primeiro ele salvou vidas. Tudo por causa do sonho. O sonho de Deus não é nos tornar grande. O sonho de Deus é salvar vidas através da paternidade, através da CAF, através de cada líder que está aqui. Porque o ID veio e foi um sonho. O ID é o sonho do Pai.
O ID é o grande sonho do Pai. E Ele quer compartilhar esse sonho com vocês. Ele quer que você faça parte desse sonho. Fala isso para Ele: eu faço parte do sonho de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Porque foi através desse sonho, através do ID, dessa visão, que entendemos o sonho de Deus para nós. O sonho do Pai, que veio para esse mundo, aleluia, através dessa visão, trazer paternidade para as pessoas. Quantas pessoas estão lá fora, desesperadas, que não sabem, não conhecem a Deus, não conhecem que existe um Pai. Eu falei isso para você no começo da ministração: existe um Pai, você é filho. E Deus, através da paternidade, Ele quer que você participe desse sonho. Você faz parte desse sonho, irmãos. Você precisa entender que você faz parte do sonho de Deus, através do ID, através da paternidade que há no ID. Para quem está vindo a primeira vez, nós somos uma igreja de paternidade, onde não somente salvamos vidas, mas cuidamos dela, se importamos com ela, nos dedicamos a ela, porque a gente entende o valor que uma vida tem para Deus. Da mesma forma que nós entendemos a paternidade de Deus sobre nós, através do ID, nós entendemos que nós fazemos parte desse sonho. E o sonho não é o meu sonho, é o sonho do Pai. Então, através desse sonho que nós fazemos parte, que é reestabelecer a imagem do nosso Deus Pai aqui na terra. Quem está disposto? Isso é muito sério. O ID é para quem tem paternidade. E paternidade são para as pessoas que têm responsabilidade. Porque quem acha que ser pai é fácil, né? Nunca imaginei que ia ser pai com 22 anos. Mas Deus já queria que eu fizesse parte do sonho dele. E eu fui aprendendo com meu filho a ser um pai. Eu fui entendendo com ele que eu deveria cuidar de um filho, de cuidar de uma vida. E paternidade é para quem tem responsabilidade. Por isso você vê um monte de jovens subindo aqui, ministrando, sabe, fazendo célula, porque eles entenderam, o espírito de paternidade está sobre eles. Enquanto muitos estão correndo de responsabilidade, os nossos jovens têm responsabilidade sim, de fazer a vontade do Pai. Porque muitos ganham pessoas, né? Muitas igrejas ganham pessoas para Deus, ganham pessoas para Cristo, mas não cuida de ninguém. Quantas pessoas que você conhece que é desviada, que estava na igreja, mas não está mais. Por quê? Porque não teve paternidade naquele lugar, não teve um pai, não teve alguém que sonhasse o sonho do Pai naquela igreja, naquela congregação. E isso acontecia muito aqui também, antes do ID. Quantas pessoas a gente já ganhou para Jesus, mas não caberia aqui, mas a gente não tinha entendido ainda o sonho do Pai. Mas quando nós entendemos o sonho do Pai, que nós devemos exercer a paternidade sobre as pessoas, porque ela foi ferida. Pensa, irmãos, pensa um pouquinho nas pessoas, nas famílias hoje. Se você vê alguma pessoa passando algum processo difícil, ou ele está, sabe, no mundão aí, não tem mais esperança, não tem expectativa nenhuma de vida, sabe, faz um monte de coisa errada.
Se você perguntar para aquela pessoa como está a família dela, normalmente, quase na maioria das vezes, ela vai falar que o pai dela não foi um pai, sabe, exemplar. Não é verdade? Por que você acha que isso está acontecendo? Por quê? Você acha que o diabo não sabe que uma figura paterna estabiliza todo o lar? Você acha que ele não sabe disso? Porque o mundo lá fora conhece e falam, né, que o amor é só de mãe, né? Fala, o amor é só de mãe. Por quê? Porque o diabo manchou a identidade do pai. E nós estamos vivendo o sonho de Deus, porque estamos reestabelecendo a imagem do pai. É por isso que o ID flui, sabe? Por que ele é violento, sabe? As coisas acontecem, transformação, porque nós estamos reestabelecendo a imagem do nosso Deus Pai sobre as vidas. Porque as pessoas, não adianta você ganhar aquela pessoa para Jesus, não adianta, se você não dá um pai para ela, se ela não tem um pai. 1 Coríntios 4:15, olha o que fala. Muitas das vezes a gente sofre por causa disso. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos. Por isso, em Cristo Jesus, eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Deus não está aqui para levantar tutores. Deus não está aqui para levantar coaches que vai te dar um ânimo, sabe? Vai dar certo, você vai conseguir. Deus não está levantando isso, porque a palavra fala, você pode ter 10.000 desses, mas se você não tiver um pai, de nada vale. Porque é o sonho do pai te chamar de filho. Porque o pai só é pai por causa de quem? Eu só sou pai porque eu tive um. O pai só é pai por causa de você. O nosso Deus Pai, Ele só é pai por causa da sua vida, porque você é filho de Deus. E eu não sei o que você passou durante a sua vida com seu pai, talvez de sangue. Eu não sei se ele foi um pai exemplar ou não, se ele foi uma pessoa que estava com você no momento que você mais precisava e ele não estava lá. Por favor, não culpe ele. Ele era alvo de Satanás. Ele é alvo de Satanás. Porque ele sabe, Satanás sabe, se ele destruir a figura paterna, todo o resto acaba. Todo o resto desmorona. Porque ele sabe do poder do pai. E ele quer acabar com o sonho do pai. Destruindo o quê? A figura paterna. As mulheres não são mais para frente porque, né? Elas são uma bênção, amém? Mas elas não são alvo de Satanás. Porque o foco de Satanás são os pais. São os pais. Porque uma mãe pode dar de tudo para um filho. O pai pode ser ausente, mas a mãe está lá presente. Mas o filho nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque o pai é o mais importante. A figura paterna é muito importante. Então você que é pai, entenda isso. Você é a base da sua família. Você é a base dela. Seus filhos e suas filhas te enxergam como exemplo. Você é um pilar daquela casa. E Satanás está se levantando sobre a sua vida, eu decreto a falência de toda obra maligna, de toda família, de toda paternidade. Eu quebro agora no nome de Jesus. Não tem poder sobre nós, porque nós somos o Pai. Deus levanta pais
Porque você pode ter 1000 tutores, 1000 amigos, 1000 pessoas que pode estar, não, estou junto com você. Sabe, o que você precisar, não importa quantos amigos, você pode ter 10.000 tutores, mas se você não tiver um pai, você não vai entender o sonho dele. Você precisa entender o sonho de Deus, que é o sonho do Pai. E aí Paulo, ele fala à igreja dos Coríntios que eles têm 10.000 tutores, mas falta paternidade na vida deles para eles romperem. O que falta nas nossas vidas, muitas das vezes, é paternidade. A gente se posicionar como um pai, sabe, direcionar. É o pai que ensina, o pai que orienta. E a mãe, Deus fala que Deus criou a mulher como auxiliadora, né? Auxiliador é aquele que faz o serviço completo? Não. Ele ajuda a fazer o serviço. O auxiliar ajuda a fazer o serviço. Quem faz o serviço é o pai. O pai que tem que se posicionar. É o pai que tem que fazer. Não é fácil, irmãos. Mas quando você tem um propósito de Deus, Deus é contigo, Deus é comigo, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Você foi chamado aqui para você entender que existe um pai e ele tem um sonho e você faz parte desse sonho. Você faz parte desse sonho, o sonho do pai. Coloca no verso 17. Por esta razão, estou lhe enviando Timóteo, meu e fiel no Senhor, o qual lhe trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Olha aqui, Paulo orienta a Coríntios, que ele fala, vocês podem ter 10.000 tutores, mas se você não tiver pai, você não vai entender nada. Se você não tiver um pai para te direcionar, você não vai entender. E aí o que ele faz? Ele envia Timóteo, que era o quê? Filho. Ele era filho. Por que ele mesmo não poderia explicar para eles o que era ser um pai? Por que Paulo não poderia chegar à igreja de Corinto e mostrar, não, eu sou um pai, eu vou mostrar para vocês. E ele envia o filho. O pai enviou o seu filho Timóteo. Não sei se você está entendendo. Paulo envia Timóteo. Paulo era o pai. E ele envia o seu filho. Para quê? Para explicar a respeito de paternidade. Sabe por quê? Da mesma forma, como conhecemos a paternidade de Deus? Foi através de quem? Do Filho, Jesus. Então, a manifestação de Deus não está no Pai, mas está no Filho. Não, você não está entendendo. A manifestação de Deus aqui na terra não é no Pai. Não desceu o próprio Deus aqui na terra para falar, eu sou o Pai, Deus Pai. Não, 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 não. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para entender. Nós só entendemos a paternidade, irmãos, através do Filho. Você só vai fazer as pessoas entender a paternidade nas outras pessoas porque você é filho. E a manifestação de Deus não está no Pai, está no Filho. Quem é filho de Deus?
É por isso, volta lá no tema, que você faz parte do sonho. Volta lá no tema, por favor. Conhecemos a paternidade de Deus através do seu Filho Jesus. Foi Ele que nos mostrou a glória de Deus para nós. Foi Ele, foi o Filho, diga, foi o Filho que realizou Você não está entendendo. Quem realizou o sonho do Pai foi o Filho. E o que você é? Então você faz parte do sonho do Pai, porque é você que irá realizar esse sonho. Foi o Filho de Deus, foi Jesus que realizou o sonho do Pai. Foi Ele que realizou, através daquela cruz Ele se entregou, por amor a vidas, por amor a cada um que está aqui, porque Ele entendeu qual era o propósito dEle aqui na terra, qual era o sonho dEle. Não era o sonho dEle, mas era o sonho do Pai, e quem realiza o sonho do Pai não é o Pai, é o Filho. É o Filho que realiza. Você faz parte. Aleluia. Você faz parte desse sonho. Você faz parte desse sonho. O sonho do Pai. Fala, eu faço parte do sonho do Pai. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, santo, santo. Quando Jesus desceu na terra, Ele entendeu qual era o propósito dEle. Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. E é tanto que nós aprendemos até numa ministração do nosso irmão Aladim, que falou que não é todo mundo que é filho de Deus. Você sabia? Não são todos que são filhos de Deus. E eu vou te falar em João, capítulo 1, 12. João 1, 12 fala: contudo, aos que receberam e aos que em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem. Aleluia. Só é filho de Deus, irmãos, quem recebe e crê que Ele é o Filho de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Você precisa receber Ele essa noite. Você precisa crer nele nesta noite, porque Ele vai te tornar, Ele vai dar o direito de se tornar filho. De se tornar filho. Por quê? Porque você faz parte do sonho dEle. Você faz parte do sonho do Pai. Porque quando Jesus veio aqui na terra, Ele sabia o propósito, Ele sabia os sonhos de Deus. E Ele ensina uma oração que fala: Pai nosso, Pai nosso. Eu não sei se você consegue entender a grandeza de quando Jesus diz Pai nosso. Naquele momento que Ele ensina, quem tinha recebido e crido que Ele era o Cristo? Ninguém. Ele não tinha sido morto, nem crucificado, nem ressuscitado dentre os mortos. Mas Ele fala: o Pai não é meu. Naquela situação, o único Filho de Deus era Ele. Mas Ele fala: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Porque Ele sabia que Ele não queria ser o único filho, porque Ele entendeu o propósito de Deus aqui na terra.